parousia e harpazo no mesmo dia. Em nível de conhecimento e de esclarecimento, é muito importante saber e levar sempre em consideração que a palavra grega para arrebatamento é harpazo e a palavra grega para vinda é parousia. Parousia tem a ver com presença, vinda, chegada, advento, tanto o da primeira vinda de Cristo, quanto especialmente o da segunda vinda de Cristo. Eu vou citar 16 ocorrências onde a palavra grega parousia aparece nos escritos do Novo Testamento. E então perceberemos que textos nos quais a palavra parousia aparece, muitos os usam para falar do arrebatamento. Porém, depois, estes mesmos querem desassociar a vinda de Cristo do arrebatamento, ou seja, querem desassociar a parousia do harpazo. Os textos são os seguintes: Mateus capítulo 24, versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 27, Mateus capítulo 24, versículo 37, Mateus capítulo 24, versículo 39, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23. E esse texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala claramente da ressurreição dos santos, servos de Deus e de Cristo, para então se dar o arrebatamento da igreja, que, de acordo com o apóstolo Paulo, se dará mais precisamente na vinda, ou seja, na parousia do Senhor Jesus. Acaso será que haverão dois arrebatamentos da igreja de Cristo? Não. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Tiago capítulo 5, versículo 7. E eu chamo a atenção a esse versículo. Tiago capítulo 5, versículo 8. Também chamo a atenção a este versículo. Por quê? Porque nós temos que ser pacientes, de acordo com Tiago, não para o arrebatamento, como se este em si fosse um acontecimento que acontecesse antes da vinda de Cristo, ou como se este fosse um acontecimento isolado da vinda de Cristo. A igreja do Senhor Jesus deve sim se preparar para a vinda de Cristo, porque é na vinda, na parousia de Cristo, que se dará o arrebatamento que será único da igreja do Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 4, 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, 1 João capítulo 2, versículo 28, e aqui eu chamo a atenção também a este versículo que é muito importante. O apóstolo Paulo nunca desassociou a vinda do arrebatamento. Ele nunca fez separação entre a vinda e o arrebatamento. Deixei um texto bem legal para o final. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 18. Veja que nesse texto o apóstolo Paulo, ele coloca a parousia, a vinda de Cristo, como sendo um evento do qual a igreja do Senhor Jesus vai participar, porque é nessa vinda que o arrebatamento se dará.